Sejam todos muito bem-vindos ao 35º programa O Espiritismo Esclarece e 15º da série Parábolas de Jesus. E hoje com a presença de César Dornelles e Márcia Dornelles. Nosso tema? Vamos conversar sobre a parábola da figueira em vegetação. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossos dois convidados do programa de hoje, César Dornelles e Márcia Dornelles, que, como já dissemos anteriormente, não são parentes, apenas coincidência no sobrenome e uma pequena diferença na grafia. Mas queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados e já imediatamente, para que iniciamos nosso programa, como de praxe, quero convidá-los também a uma prece aos benfeitores espirituais para que nos orientem, nos instruam, nos intuam, a fim de que possamos ter um programa profícuo, que possamos ser verdadeiros instrumentos do Cristo nesse trabalho que nos propomos, que é de trazer à luz da doutrina espírita explicações, entendimentos acerca das excelsas parábolas do Mestre Jesus. Assim, queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos a Deus e meditemos no Cristo amigo. Benfeitor, amigo da humanidade, se conosco durante todo o nosso programa. Muito obrigado. Bem, queridos amigos, vamos ao trabalho e que bom poder contar novamente com a presença de ambos, que coincidentemente, claro que sabemos em função da ausência de duas colegas colaboradoras nossas, que por recomendações médicas se ausentaram desses nossos programas, mas rapidamente estarão de volta já para os próximos trabalhos. Assim, quero lhes dar novamente as boas-vindas e eu vou colocar em tela já a nossa parábola para começarmos com a leitura e em seguida iniciar esse bate-papo do dia de hoje, que diferente dos moldes anteriores que víamos fazendo, em 3 blocos, com 5 minutos para cada um dos participantes. Hoje vamos repetir a estrutura que nos 2 últimos programas temos utilizado, que é de um bate-papo livre, descontraído, sem nos atermos especificamente a um tempo de 5 ou 3 minutos ou 2 minutos, mas aquele bate-papo bem tranquilo mesmo sobre este importante ensinamento, que como todas as parábolas de Jesus parecem um tanto misteriosas, um tanto enigmáticas, mas guardam em si, independente de serem pequenas ou grandes, guardam profundos ensinamentos. Colocando então em tela para que nossos internautas possam acompanhar, e vou proceder aqui à leitura. A parábola da figueira em vegetação. Então,
segundo os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas, Jesus teria contado esta parábola. Aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Então, ouvir uma parábola bastante pequena, bastante singela, mas que guarda um profundo ensinamento. Já me dirigindo então aos meus queridos convidados, César e Márcia, eu quero começar esse nosso bate-papo da seguinte forma. E eu quero ver isso de cada um de vocês. Se vocês tivessem que sintetizar esse ensinamento do Cristo em uma única palavra, qual seria? Na minha opinião, eu usaria a palavra, por exemplo, progresso. Talvez o internauta não entenda ainda o porquê, mas certamente ao longo agora do programa ele entenderá o porquê de eu sintetizar esta palavra progresso. Mas eu gostaria de ouvir agora de vocês, de ti, iniciando por você, César, qual seria esta palavra com a qual tu sintetizaria esse ensinamento do Cristo e por que você utilizaria esta palavra? Olá, Ivelto. Olá, Márcia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que nosso estudo seja proveitoso para quem nos assiste. Mas em resposta, né, à tua solicitação, Arivelto, quando eu leio essa parábola, eu sempre lembro do acautelai-vos, né? Do cuidado e da atenção necessária para a observância dos sinais. Jesus faz essa comparação muito interessante, né? Da natureza, né? Do aparecimento do broto na estação do ano com o progresso moral, né? Então, de nós estarmos sempre cuidadosos e não nos distrairmos pelo caminho, né? Então é essa a imagem que me vem dessa parábola. Também seria então progresso, mudança também, mais ou menos a mesma coisa que eu utilizei. E a tua palavra, Márcia, qual seria assim a palavra que tu utilizaria para sintetizar esse ensinamento tão profundo do Cristo e por quê? Superação. Superação, interessante. Explica para nós o porquê. Porque, na verdade, o que é a figueira ou qualquer árvore que seja? Ela precisa, e tendo aqueles brotos novos, aquilo vai aparecendo, aquilo é gradativo. E quando aparecem brotos novos, se tu observar bem, algumas folhas estão caindo, quer dizer, tu está trocando. E tu precisa te superar para que aquilo dê certo, né? É a nossa evolução, de tu conseguir já colocar em prática, primeiro entender o que tu precisa fazer, qual é a essência da vida, o que tu precisa ir fazendo para te melhorar como pessoa, seguir aquilo que Jesus ensinou, precisa absorver tudo aquilo. E no segundo momento é colocar em prática. Também é difícil, porque nós sabemos que assim, às vezes só a vontade de colocar em prática não resolve. E o saber também, fora da ação, também te trava. Porque tu precisa ir fazendo as duas coisas. Então é superação. Bom, primeiro eu vou conseguir entender tudo que está me dizendo, o que eu preciso. E muitas vezes eu vejo isso no Espiritismo. Eu abro o Evangelho e o que eu consigo absorver daquilo tudo ali? Passa um tempo eu preciso praticar, colocar em prática aquilo, que muitas vezes não é exatamente como está, porque assim, é uma tarefa grande, isso tudo, e não é fácil, e Jesus sabia disso, tanto que ele falou, e depois mandou o Consolador, para nos relembrar daquilo tudo, daqueles ensinamentos.
E no momento que aquele, que é o consolador, eu não consigo me consolar, não consigo estar feliz com aquilo ali, alguma coisa está errada. Então eu preciso superar e preciso identificar o que eu estou fazendo que não está fazendo, porque a nossa evolução não é para ser dolorosa, com sofrimentos, mas com entendimento, não é? Não vai ser do dia para a noite. E eu preciso aceitar minhas fraquezas, meus vícios morais, para poder dar mais um passo à frente. Eu entendo assim, não. Como é que tu vê isso, César? É interessante essa postura, porque nós temos que estar maduro para cada desafio, né? E é justamente o que a parábola fala. É que existe um tempo, né? Jesus situa ali, que é da floração, que os ramos vão ficando tênues, vai aparecendo as folhas, só então é que vai chegar os frutos, né? Os figos, né? E a figueira, é interessante que a figueira, ela é a árvore símbolo de Israel. Então, ela é tratada em várias parábolas, né? Nós já vimos lá outras que se referem à figueira. A figueira, ela participa muito do dia a dia do povo judeu. E a metáfora que Jesus utiliza, né, está muito ligada, e na época foi confundida pelos apóstolos, e esses fatos iam acontecer junto, né? Que a queda do templo de Jerusalém, né, que é um dos sinais dos templos, né, porque essa parábola, na realidade, ela é explicada pelo sermão profético, que fala no Evangelho de Mateus. E ali fala da queda do templo de Jerusalém, e os judeus, os apóstolos, confundiram com o Apocalipse, né? De que junto com a queda ia acontecer o Apocalipse. E esses acontecimentos humanos, né, não tem nada a ver com a mensagem que o Cristo deixou. Na realidade, ele falava do final de um tempo, né? E todas as construções que fossem baseadas no orgulho, na vaidade, elas não ficariam em pé. Como Jesus citou, não ficaria pedra sobre pedra. E é muito interessante porque o profeta Daniel, lá no Velho Testamento, ele já havia feito a previsão da queda do primeiro templo de Jerusalém, né? Foi destruído pelos babilônios. E Jesus se refere à profecia de Daniel, né? Da mesma forma, esse templo vai ruir, né? Interessante que, menos de 40 anos depois da profecia de Jesus, os romanos, contendo uma revolta que havia acontecido ali em Jerusalém, eles destroem Israel, né? Destroem Jerusalém, destroem o templo, só ficou poucas pedras lá, né? Hoje, nos dias atuais, é o Muro das Lamentações, que era um dos muros do templo, né? Mas vamos imaginar que era um templo, a descrição é de que ele tinha mais ou menos 10 andares, era todo revestido de ouro, de prata, de pedras preciosas, né? Tudo isso foi derrubado e saqueado, né? Israel nunca mais foi o mesmo, né? Os judeus foram dispersos pelo mundo, né? Eles só foram se reunir quase 2 milênios depois, em 1949, quando a ONU ela recria o Estado de Israel, né? Mas tudo isso com objetivo, né? Então a lei de progresso, ela manteve os judeus unidos pelo mundo, né? E eles acabaram provocando uma evolução muito grande onde eles estiveram, né? Vamos lembrar que foram os judeus que financiaram as grandes navegações, os judeus que colonizaram Nova York, né? Então, praticamente foi eles que criaram Nova York. Eles estiveram aqui no Brasil, em Recife, expulsos de Portugal, eles vieram aqui para Recife com os holandeses, trazendo todo esse progresso que quem conhece Olinda e Recife vê os projetos que foram criados pelos judeus. Então é interessante que tudo tem um objetivo, né? Nada acontece que não seja progresso.
Muito interessante, César, essa questão realmente da visão histórica, que é interessante para que nossos internautas consigam entender mesmo o aspecto histórico, porque toda a parábola de Jesus, como a gente sabe, né, ela tem um contexto histórico, ela tem uma motivação pelo qual Jesus a contou. Mas também a gente consegue ser atemporal, trazer aquele conhecimento para o momento presente. E aí eu te coloco, o Márcia, o seguinte: nós poderíamos, por exemplo, dizer sobre essa parábola que é extremamente importante que nós estejamos sempre atentos às pequenas coisas do dia a dia, da vida, porque ali que você percebe os sinais da mudança. Tu concordas com isso? Como é que tu vê essa questão? Concordo plenamente, porque já nós temos sempre indícios de melhoras em todos os tempos, em todas as épocas. Porque eu vejo assim como as notícias, nós sabemos que as pessoas estão vendo um lado mais positivo das coisas e já não estão aguardando tanto por milagres. Todos esses fatos, quando existem essas guerras, essas catástrofes, e eu digo a partir do momento que eu comecei realmente a observar, porque passava assim meio que desapercebido para mim, e eu acredito que para outras pessoas também, que quando acontecia alguma coisa, ai, coitadinho, mas eu não me movia. E hoje a gente vê essas pessoas se juntando, se unindo para auxiliar nessas catástrofes, quando tem, mandam medicação, mandam alimentos, aquele básico. Então já tem mais essa preocupação de poder auxiliar de alguma forma, porque não é só aquela, vou fazer uma oração e pronto, mas as coisas materiais também estão vindo de um ponto que não é só em oração, naquela energia, mas materialmente eu estou me envolvendo e nós vemos tantas pessoas que se unem realmente para que a vida do outro melhore, para conseguir fazer os sentimentos pelo outro, pelo próximo, aconteça. Porque ficava cada um no seu canto, ou não se tinha tanta notícia disso também, não é? E hoje já está mais próximo disso, porque nós nos comunicamos pela internet com qualquer parte do planeta. Tem mais essa visibilidade das ações, do que está acontecendo, e se consegue divulgar mais, mas mesmo assim nós estamos nos nossos sentimentos. Eu digo assim, ó, que se tu vais ver exatamente essa pandemia, o que está trazendo para nós? Nós tínhamos um abraço, um beijo, aquela proximidade. E hoje nós não conseguimos fazer isso. Se tu uma visão, pelo menos pela minha observação, o que eu estou vendo? Tu está ficando mais em casa, junto com a tua família, com aquela tua primeira comunidade, a tua primeira sociedade. Porque nós fazemos esse planejamento no plano espiritual e viemos para ter aquela nossa mini sociedade, a família. E com quem tu está convivendo? E muitas vezes nós nos aperseguimos de tantas coisas que tem. É o momento de conhecer naquele núcleo onde tu vieste. Quer dizer, eu já consigo identificar como aqueles defeitos, ou aquelas coisas, ou situações, eu vejo para mim que eu digo, falhas que eu tive na educação, no ensinamento de filhos. O que faltou? Porque é o momento que eu estou observando, porque essa convivência direta te faz refletir sobre isso, não é? O que eu não ensinei? Não é apontar só os defeitos, mas ver o que eu deixei de ensinar e o que eu posso melhorar nisso e orientar. E outra, porque assim eu vejo que nós estamos assim, academias, porque nós estamos na geração agora do corpo, né, daquela parte exterior, esquecendo um pouco do interior. E o que acontece? Academias fecharam. Eu também tenho os meus numa idade onde tudo é academia, aquelas coisas, é o corpo, o belo, não, é o belo exterior, de poder modificar. E o que essa pandemia veio nos ensinar? A usar o outro músculo que estava esquecido, o coração. Tu vai ter que olhar com o coração, tu vai ter que aprender a conviver com aquelas pessoas que falam
teve várias separações. Mas aquilo então já não estava tão ligado, não é? Mas tu tem a oportunidade de poder refazer esses laços, de poder progredir nisso. E quando tu junta, como eu digo, um feixe de varas, não é? Tu não quebra um feixe de varas. Então, é essa oportunidade, tu vê com sentimento o próximo, porque tu tem que observar mais, ou tu fica na frente da TV e vê o que está acontecendo, tu começa a descobrir coisas que tu passava desapercebido com essa correria do dia a dia, não é? Tu começa a ver para fora e começa a te melhorar para dentro. Porque tu tem os sentimentos, aquilo te aflige pelo que tu está vendo. Nunca se deu tanta, talvez até se tenha, mas eu pessoalmente nunca tenho dado tanta conta da fome, da miséria. Quantos estão aparecendo agora? Que nem os registros, não havia registro de pessoas que vivem em condições subhumanas. E isso está acontecendo agora. Então eu vejo nós brotando, nós nos aproximando, começando a ter essa vegetação está começando a vir à tona, até brotos que está vindo, quer dizer que qualquer fato que eu faça, novo, qualquer ação ou qualquer pensamento que eu pense no meu irmão como a mim, já é um progresso. César, me diz uma coisa, então dentro disso que a Márcia falou, também daquilo que eu havia comentado, e eu quero acrescer aqui ainda, tem um pensamento mais oriental que diz assim, que olhando o passado nós entendemos o presente, mas olhando o presente nós conseguimos entender como será esse possível futuro, porque nós escrevemos o futuro o tempo inteiro, a cada ato nosso. Como é que tu junta tudo isso, o que a Márcia falou, isso que eu havia colocado antes e agora, como é que tu juntaria isso dentro deste ensinamento que o Cristo traz? A Márcia falou das guerras, né? Então, lá no Sermão Profético fala de guerras e de rumores de guerra, né? Então, que acontecerão, mas ainda não será o fim, né? As palavras do Cristo lá no sermão, justamente destacando isso, né? De que sempre vai acontecer, e a guerra é uma tragédia humana, né? Não foi Deus que criou, não foi Jesus que criou, fomos nós que criamos pelo nosso egoísmo, mas analisando sobre a perspectiva histórica, a gente vê que sempre depois de um conflito, de uma guerra, vem um período de grande avanço moral na humanidade, né? Então, Cristo explica isso muito bem. É interessante, eu escutei uma mensagem mediúnica recentemente, falando sobre a pandemia, que a Márcia destacou, né? Sobre o lado positivo do vírus, né? Então ele falou que atualmente, antes da pandemia, tinha 35 zonas de conflito no planeta. Pessoal em conflito bélico, né? E diz que a pandemia parou com os 35. E a mensagem mediúnica que havia chegado em vários grupos era de que a pandemia estava muito ligada à misericórdia divina, porque do jeito que nós vínhamos, né, certamente haveria um conflito de dimensões maiores no planeta que iria atrasar de sobremaneira a nossa evolução, né, a chegada na regeneração. Então, tudo tem um lado positivo, né, e tudo está previsto dentro disso. Então, esses acontecimentos que a gente julga dores, né, e sofrimentos e pestes, né, sempre aconteceram e estão previstos na nossa marcha de evolução, porque infelizmente nós somos muito distraídos, né? Nós nos acostumamos muito com os prazeres, né? E é necessário que se passe por essas dificuldades para lembrar que os objetivos são maiores, né? Nós caminhamos na direção de uma melhoria do planeta, de nos melhorarmos. Essa é a verdadeira finalidade da nossa encarnação. E esses acontecimentos são
o estímulo, né, para mostrar que nós precisamos nos aperfeiçoar. E o escândalo, como em outra passagem, né, que o escândalo é necessário, essas coisas são necessárias para que haja modificação de comportamento, o planeta evolua. Né? Isso vai gerar, né, e o mal cada vez mais fica afastado aqui do planeta. Né? Esse é o objetivo da regeneração. Né? Cada vez mais haja encarnação de espíritos que venham para praticar o bem. Né? Isso, por uma questão de sintonia, vai afastando o mal do planeta. Apesar de eu ter usado lá no comecinho das minhas falas, eu sintetizei na palavra progresso, mas também ela poderia ser sintetizada na palavra destruição, acredito, né? Porque aí a gente chama a lei da destruição lá do Livro dos Espíritos, em que diz que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, de certa maneira, a parábola traz essa ideia de que dessa transformação, dessa modificação, e como tu bem explicou aí, né, quando a gente estuda a história das guerras na humanidade, sempre após um conflito vem um crescimento estrondoso na humanidade. Ela é como um verdadeiro salto quântico, né? Ela passa de um nível para um outro muito maior. Então, como você falou, de 35 zonas de conflito, reduziu-se a nenhuma. Então, quiçá continue assim, né, quando terminar essa pandemia, mas ainda assim que ressurjam algumas, que sejam muito menos lá, talvez que fique nas 5 no máximo, que já é um indicativo de algo novo, uma modificação, e se a humanidade conseguir daí para diante, e como sabemos, não estamos livres ainda de uma próxima, porque já houveram outras antes dessa, e certamente haverá novas ainda, e esta lei da destruição que vai trazendo essa transformação, que é ali simbolizada pela parábola do Cristo, por esses brotinhos novos que vai nascendo na figueira. Quando você observa esses novos brotinhos, como a própria Márcia comentou, você sabe que algo está por acontecer, frutos virão. E os frutos da figueira são comestíveis, são gostosos. Os andarilhos sempre costumavam carregar consigo, né? Quando chegavam próximo a uma figueira que estava florida, que tinha frutos, sempre colhiam aqueles frutos, porque durante a viagem era o que os sustentava. Como é que você vê essa questão, Márcia? Fala um pouco pra gente aí. Bom, a gente sabe que isso é o mais importante e que fica um dos frutos mais importantes, né, dos alimentos, os produtos mais importantes que considerava o figo. Então, o que nós podemos ver? A destruição. Por que é necessária a destruição? Eu diria mais como uma reforma também, não é? Eu já estou no ponto que eu não quero falar naquela triste, destruição. Porque quando tem alguma coisa que tu derruba, tu vai construir outra coisa melhor. Tu nunca desfaz algo para fazer algo pior que tu vai. Porque eu digo assim, que é uma visão diferenciada. Poxa, isso aqui não deu certo, foi destruído esse templo, então é porque algo melhor eu tenho condições de fazer por ali. E quando tu destrói a reforma, tu vai colocar algo melhor, superior àquilo que tu tem. E se eu estou derrotada que aquilo não deu certo, tenho que me melhorar, eu tenho que refazer. Se eu estou sofrendo, eu preciso fazer uma reforma nas minhas atitudes. E tem aquela frase que tanto se diz, não é? Que eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer o melhor daqui para frente. E é essa a nossa realidade. Porque se tudo que eu construí até agora, porque nós tivemos uma fase que a preocupação era deixar bens aos filhos. Nós só trabalhávamos para isso. Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, que na verdade é o que eu queria, que eu nunca pergunto o que eles querem, não é? É o que eu desejo, porque aquilo é focado no nosso sentimento. Eu gostaria de ter isso, então eu vou dar para o meu filho para ele ficar. Mas sem muitas vezes saber o que é a realidade do outro. O que me faz feliz não é exatamente o que faz feliz ao outro.
O que o outro almeja é ouvir. E eu acredito que nesse momento nós estamos tendo que aprender mais o que é melhor para todo mundo. A nos conscientizar, porque a todo redor, a destruição do planeta, essas coisas todas, que respeito nós estamos dando às leis de Deus. Então eu digo que a pandemia é a nossa energia adoecida, que está onde o lucro é melhor do que qualquer outra coisa, não é? Nós temos que estar olhando para vários ângulos, que eu digo, essas zonas de conflito, mas tem outros conflitos também que estão surgindo. Problema da saúde que estava sendo empurrado para a barriga, não é? O nosso sistema de saúde, os nossos cuidados, porque tudo é em relação àquilo que Deus criou, aquilo não muda nunca. Como disse o Jesus, o que ele diz? O mundo vai passar, mas as minhas palavras não. Quer dizer, em épocas, aquilo tudo que ficou fixado, e tanto aqui no plano material como no plano espiritual, as palavras dele é que vão permanecer. E nós precisamos aprender isso. Porque o que nós temos aqui de material é passageiro. É imprescindível muitas coisas pelo que nós estamos vivendo, não é? Precisamos da coisa material, porque nós temos um corpo material. Mas daqui para frente, daqui a um tempo, nós vamos para o plano espiritual e isso vai ficar. E o que eu estou levando de melhor? Qual é o caminho que eu estou tendo para ver? Como tu disseste, o meu presente é o que vai valer no meu futuro. Eu já estou escrevendo isso. Então eu não posso dizer assim, eu não sei. Eu sei sim. Porque o meu presente, o que eu estou fazendo agora, é a lei de ação e reação. Futuramente eu vou colher isso que eu estou plantando hoje. Então, qual é as minhas necessidades básicas? O que eu pretendo futuramente? Perfeito, perfeito. Interessante. Perfeito, perfeito. Interessante isso que tu trouxesse, Márcia. E aqui, até me recordou no momento que tu estava falando, me veio à memória aquela obra Reforma Íntima, que estamos colocando aqui em tela para que nossos internautas conheçam, e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler esta interessante obra, que adquiram, que façam uma interessante aquisição para as suas bibliotecas também. E ela traz muito esse aspecto do trabalho interior, da reforma íntima, de nos questionarmos o que queremos, qual o nosso objetivo. E já pensando nisso, que eu te coloco, César, nessa situação, como é que tu vês assim? Eu queria que tu dissertasse um pouco também dessa ideia da reforma íntima e essa percepção dessa mudança, dessa autopercepção da mudança, que equivaleria àquela figura de linguagem que o Cristo usa ali, quando observa a figueira e vê aqueles pequenos brotos. Então, esse auto-observar-se, como é que nós podemos fazer essa auto-observação desses pequenos brotos que se anunciam em nós, porque nós seguimos uma lei universal, que é a lei do progresso. Então, nós progredimos sempre, até tornarmos-nos espíritos perfeitos, relativos, né? Dentro de uma relatividade, mas porque somos perfectíveis. E eu queria então que tu abordasse assim esse aspecto dessa autoobservação. Como é que isso pode ser feito? Como é que isso pode se conseguir chegar a esse ponto de conseguir observar esses pequenos brotos que se pronunciam em nós e que nós devemos então dar todo o cuidado possível, assim como aqueles que, por exemplo, cultivam jardins, sabem que quando verificam pequenos brotos nascendo em suas plantinhas, sabem que tem que ter todo o cuidado e carinho com aquela plantinha para que aqueles brotos realmente vinguem. Como é que tu vê isso, César? É a ideia central da parábola, né, Rivelto? Ele fala ali, vigiai, porque os sinais, né, estejam atentos aos sinais, porque o mestre vai voltar, não se sabe quando, né, e as coisas vão acontecer. Então, é bem isso, né?
é de estar empenhado na sua tarefa de reforma. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Aí eu queria trazer a questão que é mencionada também no sermão profético, dos falsos cristos, né? Das falsas ideologias, né? Jesus está o tempo inteiro falando disso, né? Falando de cegos, guias de cegos, né? Vendilhões dos templos, né? Que eles estão bem presentes hoje no dia a dia, né? Tentando, no sermão fala, né? De que os falsos cristos, os falsos profetas, eles iam enganar até os eleitos. Né? Até nós que estamos empenhados aí na melhoria poderíamos ser enganados por eles. Então a necessidade da atenção e de estar diariamente empenhado, né, nessa busca de aperfeiçoamento, ela está bem destacada na parábola. Né? São muitas as distrações hoje. Né? Acho que hoje nós vivemos um tempo em que os nossos filhos estão ameaçados aí por perigos muito maiores do que as gerações anteriores. Né? Então, ele chega na nossa casa por tudo quanto é lado. Temos as drogas, né? Temos o materialismo que impera no planeta. Né? Então, hoje se observa as pessoas muito desanimadas com relação ao futuro, né? Todas essas coisas, em vez de provocar incentivo para a melhoria, né? Esses sinais que o Cristo fala, nós observamos que grande parte das pessoas desanimam, né? Desacreditam. Quando se fala em Cristo, é comum se escutar, né? Não vem com essa história de lado, né? De novo, né? Porque as pessoas estão cansadas disso. Quando ao contrário, elas deviam estar animadas para melhorar. E essa é uma das nossas tarefas, de mostrar que essas coisas estão acontecendo, né? Basta a gente ficar atento para elas. Então, a predominância do materialismo hoje, em lugares que o cristianismo iniciou, né? A gente pode ver a Europa toda hoje decadente a partir do momento que abandonou a sua fé, a sua religião. Hoje a Europa está sendo tomada por vários fatores, né? Em função da pobreza de outros lugares, em função do envelhecimento da população, mas o mundo islâmico está tomando conta da Europa e com uma fé muito forte, né? Então, pessoas materialistas, na realidade, estão sendo dominadas, né, por uma outra civilização em função da sua decadência. Né? Por outro lado, nós vemos as nações onde impera o materialismo também sendo derrotadas. Né? Então, nós tivemos a França, no século passado, onde nasceu o Espiritismo, né? Então, hoje, muito mais materialista do que na época, né? O Espiritismo hoje migrando para o Brasil. Né? Nós vemos hoje no mundo uma grande nação onde o cristianismo mais cresce, que é, apesar de nós sermos o país com o maior número absoluto de cristãos, mas hoje o cristianismo ele cresce mais, por incrível que pareça, na Coreia do Sul, né? Um país com grande progresso material também. Quem sabe se não vai ser a nova locomotiva do planeta. Né? Então, os impérios vão se sucedendo e ruindo, né? E sempre que eles estão contrários ao movimento de progresso do planeta, eles dão lugar a um outro movimento. Né? Essa é a marcha do progresso que nós temos que trazer para a nossa vida também. Né? Não desanimarmos, né? Não seguirmos. Esses sinais não são o fim. Na realidade, o fim dos tempos só vai acontecer como está previsto lá na parábola, quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Aí sim ocorrerá o fim dos tempos. Né? E o Cristo, que é tão esperado, né? A sua vinda, né? Ele vai chegar em espírito e em verdade. Essa é a minha visão. É interessante, né? Porque e tira também essas tuas últimas palavras, né? Tira esta ideia de que
que se vende de um final de tempos, com destruição, com sofrimento, com dor. Em verdade é uma visão mais otimista e bem positiva, porque fim dos tempos significa onde uma humanidade estará em comunhão, ou seja, comunhão, os pensamentos irão todos convergir para o bem. Isso é o sinal de fim de tempo mesmo, porque terminou, é o encerramento total de um ciclo e o início de um apogeu de uma nova civilização, que surge uma nova humanidade mais consciente, num nível muito mais superior, né? O famoso salto quântico esse, chegado aos limites, ou seja, ele verdadeiramente terá acontecido nesse momento. Então não é algo de dor e sofrimento, mas eu volto a essa questão da observação mesmo dos sinais, né? E aí eu quero passar para ti, Márcia, assim, de tu explorar um pouco mais essa questão dos sinais, não apenas em termos interiores, no autoconhecimento, porque a gente sabe que quanto mais nós buscarmos o autoconhecimento, melhor será, porque isso vai nos auxiliar no nosso processo de transformação moral. Mas como tu vê isso também nesse aspecto que o César comentou um pouco hoje em dia, de quem acompanha politicamente o que tem acontecido no mundo, um certo embate de nações em função de comércio, em função de política, querendo se sobrepor a outras. Temos aí uma grande nação mais comunista querendo se sobrepor comercialmente, sem entrar muito em detalhes políticos assim, mas como é que tu vê essa questão externa e como nós devemos nos comportar perante essa questão externa toda, a fim de que o planejamento trabalhado pela espiritualidade superior possa ser executado na sua íntegra de forma mais harmônica possível? Eu só consigo ter uma visão aqui mais clara, mais ampla, sem muito sacrifício. O que nós temos que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E o que está acontecendo agora? Eu digo assim em termos de pandemia, que é o que eu mais tenho tentado observar e entender. Quem é que fez um dos que criaram vacina? Rússia. Correram na frente. Então, um socialista, um democrático, ou que seja, republicano, precisa do auxílio do comunista, que não é tão bom. Mas também o comunista tem que tentar se refazer para que o outro socialista, que ele que era contra, me apoie, porque eu preciso vender isso que eu produzi. Então, essa união dos povos, como eu digo, aos 35 anos de conflito, terminaram. E eu preciso do próximo, eu posso brigar, eu posso resistir, na verdade. Eu digo, não é nem brigar, é resistir. Mas no momento eu estou precisando de outro. São nações diversas que estão fazendo pesquisas e eu preciso salvar o teu povo, independente de partido, de política, de classe social. Porque isso me afeta. Por quê? Porque chegaram mais ou menos que estabilizou um tipo do vírus, veio uma cepa diferente que está avançando. Por quê? Porque eu não fiz o meu isolamento necessário, eu não estou pensando no outro como assim, porque no momento que eu me resguardo, eu estou resguardando o outro também. E eu acredito que tudo em todas as situações. Porque se aquele outro, eu digo em todas as necessidades, porque assim, ó, eu tenho que ter uma observação bem grande, ampla, do que está acontecendo. Tem pessoas que precisam sair para trabalhar, são necessários. Eu preciso de ter pessoas, tem médicos trabalhando em hospitais para me atender, porque isso exige. Eu preciso me alimentar, eu preciso ter um alimento. Mas alguém precisa, se tem a família, precisa de alguém para cuidar. Então é muito delicado isso tudo. Tem que ter
um sincronismo para que ajeita a todos, e tu precisa aprender a conviver, porque eu preciso me resguardar, eu preciso me cuidar para não transmitir o vírus. Não posso ampliar mais isso para que tudo volte e uma normalidade que vai ser diferente. O normal, quando chegar, que não se sabe ainda a que ponto, até onde vai tudo isso, mas há as necessidades, a teimosia, eu preciso lembrar que eu não posso prejudicar o outro, a minha liberdade vai até onde prejudica a tua. Eu não posso trazer sofrimento, porque a gente sabe daquela lei de ação e reação. O que eu faço, eu preciso recuperar, eu preciso pagar essa dívida quando eu assumo. Mas eu preciso viver em harmonia. Para mim poder sair para a rua, para mim poder ter uma liberdade maior, ter que sair do meu casulo, agora porque eu fui obrigada a ficar no meu casulo, eu tenho que pensar no meu vizinho do lado e eu preciso participar também disso. Se a pessoa não se orientou, eu preciso passar essa orientação, ajudar de alguma forma. As festas clandestinas, que nós vemos. Por quê? Porque essa necessidade do prazer. De que forma que nós podemos preencher esse vazio que as pessoas têm, que tem que buscar droga, sexo, para poder se sentir melhor, preencher aquele vazio, que eu não digo nem a preencher, que na verdade é disfarçar aquele vazio, não é? Mudar o foco para outras situações. Então eu preciso estar em comemoração, porque quando eu paro, eu penso na minha vida e que eu não estou fazendo aquilo corretamente, que possa me auxiliar nesse meu progresso. E é no geral. Então, eu volto àquilo que eu estava falando da família, porque tu tem a oportunidade de estar conhecendo quem está junto contigo, de observar o que está faltando. E muitas vezes se sabe que há espiritualidade, porque quando tu pode até não ter uma religião, mas em Deus tu precisa acreditar. Perfeito. Necessidade. Perfeito. Bom, César, estamos aí no finalzinho do programa. Gostaria então, para terminarmos, tu trouxesse aí uma síntese também do teu pensamento em relação a esse nosso estudo de hoje, dessa interessantíssima parábola. Fica à vontade aí, César. Exatamente, né? Então, dando continuidade ao que a Márcia falou, né? A certeza dessa nossa maravilhosa doutrina, né, que nos traz essa fé de que as coisas estão acontecendo no tempo certo, que nós passamos o nosso trabalho, porque Deus tem o controle de todas as ações, né? Então que as coisas têm o tempo certo de acontecer. Não adianta nós apressarmos ou queremos fazer as coisas ao nosso modo, né? O grande ensinamento, né, dessa peste que está acontecendo, em termos de escala global, é esse, né? É de que nós vivemos no mesmo condomínio, né? A notícia de hoje, dos jornais, é de que tem 4 casos já da cepa da Índia na Europa, uma rapidez espantosa, né? Então vai ter que se trabalhar, infelizmente vai ter que se, felizmente vai ter que se dividir as vacinas. Então, pensar de uma maneira global, porque a ameaça é para todo mundo, né? O vírus não respeita a fronteira, né? Ele não concorda com os nossos acertos, né? Então, é uma criatura que vem em função dos nossos desequilíbrios, nossos egoísmos, né? Está escancarada a extrema pobreza de alguns lugares e o egoísmo extremo de outros, né? Então, essas coisas vão se modificar porque é a sobrevivência do planeta, né? As questões ecológicas, né? As preocupações. A poluição também não respeita a fronteira. Então, tem que ser pensada em escala global, né? As nossas mudanças de hábito, né? E bom que tudo isso esteja escrito, né? Que esteja sendo divulgado cada vez mais, que vai contribuir para que a gente atinja de uma forma mais rápida, né, essa regeneração, essa melhoria do planeta. E
e o que a regeneração ela prescreve, né? É que aqui vai ser um lugar onde o mal ainda vai continuar convivendo com o bem, né? Mas ele não vai prevalecer como prevalece hoje. Nós vamos atingir um ponto em que vamos ter essa melhoria da psicosfera, vamos ter um espaço que nos possibilite chegar no outro estágio, né? Que seria de um mundo feliz, né? Mas aí é uma longa caminhada ainda, né? Novos desafios, mas que não vão ser interrompidos, né? Por essa ideia errônea de apocalipse, de final dos tempos, né? E a ideia que Cristo nos passou é completamente diversa. É de uma melhoria constante, de um progresso constante. Era isso, Eridão. Obrigado novamente pela oportunidade de estudarmos juntos, né, esse tema tão interessante. Muito legal. Muito obrigado também, César. E, queridos internautas, vamos encerrar mais um programa agradável, um bate-papo excelente aqui, bem descontraído, uma modalidade nova que a gente está tentando. Vamos tropeçar um pouco ainda até nos habituarmos com esse novo desafio de sairmos do condicionamento dos 3 blocos com 5 minutos, mas que bom que está dando certo. E apenas relembrando que todos os programas também nós acabamos trazendo, que a nossa referência bibliográfica do estudo para esses programas é a obra de Caibar Schutel, a qual foi publicada lá em 1928 e que pode ser adquirido no site da sua própria editora, ou também, dado já o tempo em que foi lançado, hoje em dia podemos fazer o download gratuitamente da obra inteira em PDF. Estamos colocando aqui em tela a capa, para que vocês, aqueles que não conheciam ainda, possam conhecer e procurar. Então, Parábolas e Ensinos de Jesus. E referente a esta parábola, Caibar termina os comentários dele lá, comentando, dizendo que esta parábola da figueira é, pois, uma exortação à vigilância e à observância dos sinais dos tempos. Então, dos sinais dos tempos. O tempo é amigo, o tempo não é inimigo. E os orientais recomendam que devemos ter o máximo possível a mente atenta, porque a vida acontece no presente. Passado é importante conhecermos, claro, as questões históricas. Futuro é divagação, não aconteceu ainda. A vida acontece aqui no presente. E os sinais dos tempos estão aqui. Os pequenos brotos que nascem no presente. Nós devemos estar atentos a eles, porque, como César mesmo comentou, a mensagem do Cristo não é que as coisas são ruins ou serão ruins. Brotos podem ser coisas muito boas, e no caso ali são brotos de uma figueira, um alimento que o andarilho colhia durante as suas caminhadas. Sempre que via uma figueira, era um alimento muito consumido, muito bom ainda nos dias de hoje, comer figo, excelente. Então, estejamos sempre atentos aos sinais dos tempos, porque o tempo é nosso amigo. Queremos então agradecer a todos e quero convidá-los também a uma prece de encerramento, para que possamos terminar o nosso programa todos em harmonia e em gratidão. Então elevemos o nosso pensamento a Deus, mais uma vez, aos benfeitores amigos, para agradecer por terem estado conosco, por terem nos orientado, nos intuído, nos instruídos a partir dos comentários que aqui fizemos. Então, muito obrigado, queridos amigos. E pedindo como somos, queremos também pedir a vossa bênção a todos os internautas, a todas as suas famílias, as nossas famílias. Muito obrigado, queridos amigos da espiritualidade, e gratidão, amado Mestre Jesus, por nos permitir esses estudos. E a vocês, queridos amigos, César e Márcia, muito obrigado por terem podido estar conosco mais uma vez
em um desses programas que tanto nos alegra, que tanto nos deixa feliz por esta proposta que para nós é inovadora também e que nos coloca na linha, nos faz estudar e temos colhido muito aprendizado. Gratidão, meus queridos amigos, que Deus os abençoe. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.